Meus irmãos, tem ali atrás também um cafezinho, né? Vocês que estão com chimarrão, que maravilha, estejam bem aquecidos. Se a pregação der sono, pode ficar bem à vontade para pegar um cafezinho, uma água, tá bom? Normalmente, todo final de ano, nós temos uma cultura de fazer resoluções, alguns desejos, mudanças para um novo ano que se inicia, não é mesmo? Quase sempre, das minhas diversas resoluções, as que nunca faltam é que eu preciso praticar um pouco mais de atividade física e me alimentar de forma mais saudável. Confesso que não é muito fácil. Mas são mudanças. E a verdade é que todos nós, em certa medida, estamos em busca de mudança. Se você olhar para quem você era um ano atrás, você verá o tanto que você mudou, não é mesmo? O quanto você está diferente hoje. Todo ser humano passa constantemente por diversas mudanças. Às vezes, pessoas têm experiência de quase morte, um acidente, uma doença. E após isso, muitos passam a refletir um pouco mais sobre a vida, sobre os seus hábitos, e fazem mudanças drásticas em sua vida. Outras mudam bastante com a chegada de um filho. A gente pode dizer muito bem o que é isso. Depois que o Mateus chegou, nós temos experimentado diversas mudanças, e a maioria delas na nossa rotina. Há diversas situações que nos fazem mudar a forma de pensar, a forma de viver e a forma de agir. Mas, meus irmãos, se nessa manhã, ao invés de eu pregar hoje, eu escolhesse alguém de vocês para testemunhar a transformação que o Evangelho fez na sua vida, e se essa pessoa fosse você, o que você compartilharia conosco? De fato, o Evangelho transformou a sua vida? Ou você o vê apenas como uma mudança, uma pequena mudança entre tantas as outras mudanças da vida? Nessa manhã, nós ouviremos o testemunho de um servo de Deus. Não daqueles que a gente vê na internet. Antes de me converter, eu era isso. Aí agora que eu cheguei, conheci a Jesus, minha vida mudou. Você já viu alguém contar um testemunho assim? Tantas coisas que fazia e parece que quando conhece a Jesus, a sua vida fica triste. Essa manhã nós ouviremos o testemunho do apóstolo Paulo e veremos o poder surpreendente da graça de Deus. Nós faremos a exposição no capítulo 1 de Gálatas. Nós veremos os versículos 10 até o versículo 24. Antes de nós entrarmos no texto, apenas para a gente ter novamente uma ideia do contexto do que está acontecendo aqui, nós devemos lembrar que Gálatas é aquilo que é chamada da carta da liberdade cristã. Devemos lembrar que as cartas do Novo Testamento, elas são circunstanciais. Elas nascem de situações reais da vida. E algumas delas de situações bem particulares ou específicas. E é exatamente isso que acontece com as igrejas da Galácia. Esse é o motivo de Paulo estar escrevendo essa carta. Pois essas igrejas, elas estavam sendo seduzidas por falsos mestres judaizantes. Paulo havia plantado igrejas naquela região, ensinado o Evangelho de Jesus, mas rapidamente eles estavam dando ouvidos a falsos mestres. Esses falsos mestres judaizantes estavam ensinando que era necessário que o povo se circuncidasse, guardasse a lei, cumprisse o sábado, guardasse o sábado, para que então ele fosse salvo, para que então fosse aceito por Deus. Esses falsos mestres estavam insistindo que todo cristão gentil deveria também se tornar judeu,
para que Deus o aceitasse. É por isso que Paulo escreve essa carta a eles, para dizer que qualquer desvio do Evangelho, por menor que seja, é voltar para a escravidão, é trilhar um caminho de morte. Nós vimos domingo passado o quão perigoso é o afastamento do Senhor. Devemos lembrar que os Gálatas, eles não estavam voltando para suas antigas religiões, eles não estavam voltando para a libertinagem. Mas o caminho que eles estavam seguindo era o caminho do legalismo. Era o caminho da religiosidade e não do Evangelho. Nós vimos que Paulo está chamando a atenção daquelas igrejas e também a nossa, de que há pelo menos duas maneiras de estar afastado de Jesus. Nós vimos isso semana passada. Normalmente nós pensamos que quem está afastado do Evangelho é aquele que simplesmente deu as costas para Deus e está vivendo uma vida de libertinagem, não é mesmo? Mas o que Paulo está dizendo é algo mais profundo. Porque a libertinagem é algo mais escancarado, é algo mais visível. Mas ele está dando um outro alerta. Ele está alertando que há algo mais perigoso que a libertinagem: o legalismo, a religião do desempenho. Você pode passar anos se enganando, achando que está firme, caminhando no caminho de Jesus, mas sem perceber que você está usando de desempenho para querer conquistar as bênçãos de Deus. Isso é legalismo, é isso que o apóstolo Paulo está combatendo. Por isso a sessão que nós veremos hoje, do capítulo 1 a 10 até o capítulo 2, versículo 21, nós temos aquilo que é considerado a sessão autobiográfica da epístola. Nela, nesse texto, Paulo vai relatar a sua conversão, as suas experiências cristãs iniciais. É claro que nós também encontramos o relato da sua conversão em Atos, mas ao compartilhar o seu testemunho, ele está refutando as informações de falsos mestres que estavam querendo enfraquecer a sua mensagem. O que esses falsos mestres estavam fazendo? Pervertendo o Evangelho e atacando também o apóstolo, dizendo: olha, o que Paulo está fazendo, ele quer agradar vocês. Por isso que ele está dizendo que é somente pela graça. Mas não é isso, é Jesus e mais alguma coisa. E Paulo faz questão de refutar isso. E ele é pesado ao dizer que qualquer alteração do Evangelho, o Evangelho se torna maldito. Ele faz isso dizendo: olha, eu não estou aqui para agradar aos homens, porque eu sei quem me chamou. Aqueles judaizantes não estavam atacando somente a mensagem do Evangelho, mas eles queriam atacar diretamente o mensageiro. É por isso que aqui nós encontramos o testemunho de Paulo. Aqui ele apresenta o seu currículo. Mas ele faz isso não para mostrar que era superior a alguém, mas ele faz isso para mostrar a ineficácia da lei em salvar o ser humano. Somente a surpreendente graça de Deus é que de fato pode transformar completamente o coração do homem. É o Evangelho que transforma o ser humano. É o Evangelho que nos transforma em nova criatura. É o Evangelho que remove o coração de pedra e nos dá um coração de carne, segundo a vontade de Deus, e enche do seu Espírito. Meus irmãos, o Evangelho permanece sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nesse texto, eu quero fazer 3 divisões com vocês. Os versículos 10 até o versículo 12, nós teremos a primeira divisão, onde nós veremos a verdadeira motivação de Paulo ao anunciar o Evangelho e combater os falsos ensinos. A segunda divisão será dos versículos 13 ao 18, onde nós veremos como a surpreendente graça de Jesus transformou a vida de Paulo. E por fim, dos versículos 19 ao 24, nós veremos o testemunho que glorifica a Deus. Você está comigo nessa jornada?
Amém? Versículo 10. Você está com a sua Bíblia aberta? Estará projetado também aqui. Versículo 10. O apóstolo Paulo diz: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Essa é a motivação de Paulo. E a resposta à acusação que ele pregava ao Evangelho de Cristo para ganhar multidões e encher as igrejas, tornando a mensagem do Evangelho mais palatável, mais atraente aos homens. E Paulo está respondendo: olha, se a minha intenção fosse agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Aqueles homens estavam tentando fazer com que Paulo caísse em descrédito. Eles estavam dizendo que Paulo havia modificado a verdade do Evangelho para se tornar algo mais atrativo. O que eles estavam querendo era que os irmãos da Galácia voltassem à escravidão, pois eles diziam: vocês precisam de Cristo, sim, mas vocês também precisam das obras da lei para serem aceitos por Deus. Você quer ser aceito por Deus? Você precisa fazer sacrifícios. É isso? Nós não somos aceitos por aquilo que nós fazemos. Nós somos aceitos somente pela graça, porque Deus é quem nos salvou. Ele é quem nos aceitou. E é por isso que, como gratidão, agora nós vivemos para Ele. Mas não é uma barganha, não é uma troca. Mas Paulo faz questão de mostrar que o seu compromisso não era em agradar aos homens. Mas o compromisso de Paulo era com aquele que havia o chamado, com aquele que havia o libertado. Essa é a motivação de Paulo: agradar ao seu Senhor. Ele vive para agradar a Deus, não para ser aceito por Deus. A motivação de Paulo não era: eu preciso fazer algo para então Deus me aceitar. Isso é religiosidade, isso é legalismo. Mas a motivação de Paulo é: em Cristo eu tenho a garantia do amor de Deus. Ele me aceitou graciosamente, Ele me aprovou, não por algo que eu fiz, mas pela obra que Cristo fez. Meus irmãos, Deus se agrada em nós por meio de Cristo. Você foi alcançado por essa graça e por isso agora nós vivemos para agradar a Deus, não para sermos aceitos, para sermos filhos, não é isso. Mas é porque somos filhos. E todo filho deseja agradar o seu pai. Não é uma moeda de troca. É porque fomos salvos, libertos da condenação eterna dos nossos pecados, é que nós vivemos para agradar aquele que nos salvou. Não é por mérito, não é por algo que você faça, mas é exclusivamente por aquilo que Cristo fez. Por isso, Paulo diz: a minha preocupação não é se eu agrado aos homens, não é se eu sou aprovado pelos homens, mas eu quero agradar aquele que me salvou. Isso é o mais importante. Viver uma vida que agrade a Deus é viver uma vida em conformidade com o Evangelho. Mas é claro que aqui nós precisamos fazer uma observação. Fica claro nesse versículo que a motivação de Paulo não é agradar a homens, mas agradar o próprio Deus. A implicação dessa verdade é que, se eu vivo para agradar a Deus, em muitos momentos, eu não irei agradar aos homens. Mas, meus irmãos, isso não quer dizer, isso não é desculpa para sermos insensíveis, rude,
ou indiferente com os outros. Se você age dessa maneira, acreditando que você está agradando a Deus, mas sem compaixão com o próximo, pode ser que você tenha produzido, fabricado um evangelho no seu coração, diferente do evangelho das Escrituras. O que Paulo está dizendo é: eu vivo para agradar primeiramente a Deus, mas eu amo as pessoas. No momento em que eu preciso desagradar um ou outro, qual eu escolho? Escolho agradar a Deus, ao invés de agradar os homens. O que aqueles falsos mestres estavam acusando Paulo era exatamente o que eles faziam. Você conhece alguém assim? Acusa alguém de algo, mas é exatamente o que ele está fazendo, o que ele está vivendo. Esses eram os falsos mestres que estavam querendo tornar em descrédito o apóstolo Paulo. Não é muito diferente dos nossos dias. Meus irmãos, há diversas igrejas, diversas comunidades, ministérios que existem por aí para este único propósito: agradar a homens. Dizer aquilo que eles querem ouvir. Normalmente nesses lugares não se ouve falar em pecado, não se ouve falar em arrependimento, não se ouve falar em mudança de vida, em transformação. O que mais tem sido pregado dá apenas uma falsa sensação de bem-estar. Pois pessoas não estão sendo confrontadas com o Evangelho, mas elas estão tendo o seu ego amaciado por esses pregadores. Meus irmãos, por mais que faça pessoas chorarem, por mais que faça pessoas arrepiarem, se for uma mensagem diferente do Evangelho, é veneno, é um falso Evangelho. Ao invés de dar vida, mata. É por isso que o nosso compromisso como igreja é agradar a Deus, é fazer o nome de Cristo conhecido. Isso é o que importa. Após Paulo falar da motivação em anunciar o Evangelho, nos versículos 11 e 12, o apóstolo Paulo fala acerca da origem desse Evangelho. Está comigo? Irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. À luz desses dois versículos, nós precisamos destacar duas coisas. Primeiro, o Evangelho não tem origem humana. E segundo, a origem do Evangelho é revelação divina. O Evangelho pregado por Paulo, anunciado pelo apóstolo, não era algo que havia sido inventado pelos homens. O Evangelho não chegou até ele por meio de uma instrução humana, diferentemente do judaísmo que ele havia recebido, que ele havia aprendido aos pés de Gamaliel. Mas ele recebe o Evangelho por revelação. Um grande comentarista do Novo Testamento, comentando esse texto, ele diz: o Evangelho pregado por Paulo não foi fabricado pelo intelecto humano. O Evangelho pregado por Paulo não é um sistema filosófico, nem uma religiosidade, nem uma fé religiosa criada por algum gênio religioso. Não era nem mesmo um desenvolvimento humano da religião judaica. Mas o Evangelho anunciado por Paulo não é humano, é divino, não é natural, mas é sobrenatural. Ou vocês acham que algo natural tem de fato o poder tão transformador que é o Evangelho? Meus irmãos, o Evangelho é de Cristo, vem de Cristo e glorifica a Cristo. Paulo está apontando para a sua origem sobrenatural. Essa é a origem do Evangelho de Cristo.
vinda de Deus, não é vinda de homens. É por isso que o Evangelho de Jesus nos transforma completamente. Eu sei que há pecados, eu sei que há falhas em nós, mas dia após dia, nós temos sido transformados pela surpreendente graça de Deus. Meu irmão, o Evangelho sustenta cada passo da sua vida cristã. Somente o Evangelho que é capaz de transformar pessoas como Paulo, pessoas como eu e como você. Segundo ponto, versículos 13 a 17. Como a surpreendente graça de Jesus transformou a vida de Paulo. Vamos ler o texto? Vocês ouviram qual foi meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade, e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Temos aqui um pequeno testemunho do irmão Paulo. Hoje, quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que 13 dos 27 livros do Novo Testamento são escritos por Paulo, nós vemos que, de fato, a graça de Deus alcançou esse homem. Mas quem era Paulo antes? Saulo, em aramaico. Quem era esse homem antes da sua conversão? Nos versículos 13 e 14, o apóstolo Paulo está olhando para trás. O apóstolo Paulo está olhando para o seu passado. Ele diz: olha, eu fui um terrível perseguidor da igreja. Se você observar o livro de Atos, você verá que ele, Paulo, consentiu na morte de Estevão. E mais, esse homem entrava nas casas a fim de prender homens e mulheres que haviam sido convertidos a Cristo. Paulo era um homem sanguinário. Paulo era um homem cruel, terrível. Paulo era um fanático religioso. E o seu propósito era simplesmente devastar a igreja de Deus. O seu propósito era perseguir cristãos. O currículo do apóstolo Paulo era algo invejável, pois ele era alguém muito respeitável no judaísmo, respeitado no judaísmo. Era alguém muito respeitado na cultura em que vivia. Se você pegar a sua outra carta, a carta de Paulo aos Filipenses, ele dá ainda mais detalhes do seu currículo. Ele diz: olha, eu fui circuncidado ao 8º dia, eu venho da descendência de Israel, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou hebreu, fariseu, e eu sou implacável perseguidor do evangelho, eu sou zeloso com a minha religião. Quando era jovem, Paulo foi enviado para aprender aos pés de um dos maiores mestres, os maiores rabinos que o judaísmo conheceu, chamado Gamaliel. Paulo era um homem erudito, falava pelo menos 4 idiomas, discutia com os filósofos da sua época. E ele passou muitos anos buscando viver de acordo com as tradições e costumes judaicos. Versículo 14 diz que ele superava a muitos, que ele era extremamente zeloso. Você conhece alguém assim? Tão somente religioso, mas completamente perdido. Nada disso
nada desse currículo de Paulo tornava as suas obras capazes de agradar a Deus e ser aceito por Deus. Se você pensa que é aceito por Deus pela quantidade de coisas que você faz, pelos diplomas que você tem, pelos recursos que você tem, o que Paulo está dizendo é: eu também já fiz isso. Eu também já procurei viver dessa maneira. Conheço absolutamente tudo sobre esse assunto. Mas o que eu posso afirmar é: vocês não podem se tornar aceitáveis a Deus por meio das suas obras, por meio do que você tem ou por meio do que você é. Isso é religião. Tentar se achegar até Deus diante por meio das suas obras. Isso é impossível. Paulo é o exemplo claro de que a salvação é somente pela graça. Não é mediante ao nosso desempenho moral. Não é mediante ao nosso desempenho religioso ou qualquer outro. A experiência de Paulo mostra que o Evangelho não é mera religião. O Evangelho não é uma religião entre tantas as outras que temos por aí. Paulo era profundamente religioso, mas completamente perdido. Ele precisava do Evangelho. Vocês entendem? Que não é a religiosidade que salva, que não são as suas obras, mas o que salva, ou melhor, quem salva, é apenas Cristo. O Evangelho de João, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não diz: eu sou um dos caminhos, eu sou uma das verdades, eu sou o único. Religiões, por mais bem intencionadas que estejam, se não creem unicamente no sacrifício perfeito de Cristo, como meio para a salvação do homem, está tentando ir por um outro caminho, diferentemente do de Jesus. É exatamente o que Paulo está reconhecendo. Pois olhando para trás, olhando o antigo Paulo, ele reconhece que a graça soberana de Deus estava agindo em sua vida. Quando? Você já parou para se perguntar? Eu venho de lar cristão, mas não é porque a gente vem de lar cristão que é crente, né? Mas tem pessoas que tiveram experiências maravilhosas de conversão, que nunca foram cristãos antes, mas que conhecem o Evangelho, daí são de fato transformadas pelo Evangelho. Você consegue olhar para trás e ver o que Deus estava fazendo na sua vida? Mesmo quando você, por muitas vezes, tentava recusar o convite do Evangelho? Quando nós olhamos para Paulo, a gente pensa: não tem jeito. Mas olhando para trás, ele pensa e se dá conta: Deus estava trabalhando na minha vida muito antes de eu nascer. Versículo 15. Mas Deus, sempre tem um mas, né? Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. O mesmo Deus que o escolheu antes de nascer é o mesmo Deus que o chama de forma irresistível na estrada de Damasco. Meus irmãos, nós cremos em um Deus que é soberano. Olhando para Paulo, a gente vê que por um tempo ele até tentou resistir a Deus. Mas Deus estava trabalhando em Paulo. E quando ele quer salvar alguém, ele age nos corações. É Ele quem atrai pecadores para Ele. E Ele faz isso de forma irresistível. Diferentemente do que muitos pregam aí ei, dá uma chance para Jesus. Porque Jesus está aqui te esperando de braços abertos.
Parece que Jesus é um coitadinho, né? Sabe o que acontece com Paulo? Aquele que perseguia, aquele que estava indo em direção à perseguição de cristãos. Quando está na estrada de Damasco, Cristo ressurreto aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele cai prostrado, convertido ao Senhor. Você não pode resistir à graça que lhe chama. Se Cristo lhe chamou, Ele chama de forma irresistível. Não há meios termos. É esse Cristo que nós encontramos na palavra de Deus, um Cristo que Ele é soberano. Não é um Cristo coitadinho que diz: olha, eu só posso salvar se o fulano deixar. Se o fulano dizer, eu aceito. O Cristo que nós conhecemos é o Cristo que é vencedor. É o Cristo que diz que nenhuma das suas ovelhas, as quais Ele comprou com preço de sangue, será tomada da sua mão. Sabe o que é isso? Aquele que antes mesmo de nascer, já estava trabalhando na nossa vida. Que mesmo pela nossa inimizade com Ele, Ele nos atraiu até a sua presença de forma irresistível. Esse mesmo Deus que nos chamou para Ele, é o mesmo Deus que vai nos fazer perseverar na caminhada da fé. Se você é uma ovelha de Jesus, você pode passar diversas tribulações nessa vida, diversas situações, mas de uma coisa você pode ter certeza: ninguém pode os tirar das mãos dEle. Deus estava trabalhando na vida de Paulo. Talvez a gente pense: olha, Paulo, não tem jeito para você. Você já olhou para alguém e pensou assim? Fulano não tem condição nenhuma de ser salvo. Mas vamos ser sinceros, você também não tinha. Eu também não tinha. Mas não há coração que resista quando Deus chama. Às vezes a gente não nota. Mas como escreveu Tim Keller, ele diz: olha, o Evangelho, ele nos dá um par de óculos através dos quais nós podemos rever a nossa própria vida, olhar para o passado e enxergar Deus preparando-nos, enxergar Deus nos moldando, inclusive por meio dos nossos fracassos e pecados, para nos tornar vasos da sua graça neste mundo. O que é isso? Deus chama pecadores como Paulo. Deus salva pecadores como Paulo. Mas Ele não faz apenas isso. Após salvar Paulo, Deus já o insere na missão. Deus trabalha em seu povo, antes mesmo de salvá-lo. E ao salvar o seu povo, esse mesmo Deus já o conduz ao serviço. Versículo 15, a parte B até o 17. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim. Para quê? Para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Imediatamente, Paulo entendeu que estava sendo chamado para mostrar a graça de Jesus a outros. É ou não é surpreendente essa graça? Ela nos alcança, mas ela também nos chama. Agora que você foi alcançado, então você precisa levar esse evangelho a outros. Pastor Batista, último dos puritanos, assim conhecido, Charles Spurgeon, ele dizia: o que é um evangelismo? O evangelismo é um mendigo
contando a outro onde encontra pão. Sabe o que é isso? Estávamos sem condições nenhuma. Mas fomos alcançados pela graça, encontramos o pão da vida. E agora eu quero que outros conheçam quem é esse Jesus. O reino de Deus, ele é dinâmico. O reino de Deus, ele está em movimento. Se você foi alcançado pela graça, mas você não deseja que ninguém mais conheça o Evangelho, talvez não tenha sido o Evangelho da graça que você conheceu. É interessante que Paulo, ao ser convertido e comissionado para pregar aos gentios, ele passa cerca de 3 anos na Arábia para aprender árabe. Não. Mas Paulo passa esse tempo, fazendo um seminário com Jesus, aprendendo com Jesus. Com isso eu quero fazer uma observação rapidamente. Primeiro, eu não estou dizendo que você precisa fazer um seminário, não é isso. Para ser cristão precisa fazer seminário, não é isso. Mas o que eu quero dizer é que o que nós vemos em Paulo é: se queremos crescer em graça e em conhecimento, nós precisamos ter momentos a sós com Deus. Tempo a sós com Deus é fundamental para a vida cristã. Precisamos desenvolver isso. Precisamos amar o Deus da palavra. Precisamos amar a palavra de Deus. Mas, no entanto, o que fica muito claro também, e nós não podemos esquecer, que a vida cristã, ela não deve ser solitária. Tempo a sós com Deus não quer dizer que eu devo me isolar dos irmãos. Depois de ficar 3 anos a sós com Jesus, versículo 18, Paulo vai a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. Mais adiante ele vai para as regiões da Síria e da Cilícia. Fica claro que para termos uma vida cristã saudável, nós precisamos ter tempo com o Senhor e andar com pessoas que amem a Cristo. Esse é o caminho do discipulado. Amém? Amém. Terceiro ponto, versículos 18 a 24. Nós temos o testemunho que glorifica a Deus. O que Paulo está fazendo? Ele não está contando a sua história para dizer: olha, como Paulo é bom, como ele é superior aos outros. Mas o testemunho de Paulo está apontando para a glória de Deus. Pois não é simplesmente o testemunho de alguém que era terrível e de repente virou a chave e começou a viver uma vida de forma diferente. Não é isso. Mas o seu testemunho mostra que, por mais religioso, por mais moral e ético que o ser humano seja, por maiores que sejam as mudanças que ele pode passar nessa vida, somente o Evangelho é que pode transformar homens cruéis como Paulo em novas criaturas. Versículos 22, 23, 24 diz: olha, eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Eles apenas ouviam falar, apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia. Ora, olha como era conhecido Paulo. Aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Mesmo não sendo conhecido pessoalmente, as pessoas que ouviam o seu nome lembravam de quem ele era. Mas não lembravam somente disso. Lembravam: olha quem ele era. Olha o que a graça de Deus fez na vida dele.
Agora ele anuncia a fé que antes procurava destruir. E glorificavam a Deus por causa dele. Finalizando, quero concluir com a pergunta que eu fiz no início. O Evangelho transformou a sua vida? O seu testemunho pessoal aponta para Cristo? Lutero dizia que todo cristão ele deve ser uma doxologia viva. Todo cristão tem que ser um culto perante a Deus. Todo cristão precisa viver uma vida que louve, que glorifique a Deus. As pessoas, quando ouvem o seu nome, elas dizem: nossa, ele é alguém moralmente bom, ético, mas acima de tudo isso, ele é alguém verdadeiramente transformado pelo Evangelho. O Evangelho nos alcança e nos transforma. Mas talvez você pense: então quer dizer que eu não devo ser alguém moralmente bom, ético? Não, não é isso. Eu estou dizendo aqui, se você for alguém somente moralmente bom, ético, alguém religioso, mas sem Cristo, vai para o inferno do mesmo jeito. Mas se você pensa que para ser aceito por Deus você precisa de Cristo, mas ser moralmente bom, ético e religioso, você também está perdido. Precisamos de Cristo, Cristo somente. Tá, mas eu quero viver a minha vida de maneira boa, e você deve. Você deve ser um cidadão exemplo. Mas você não faz isso porque você quer ser aceito por Deus, não é isso. Nós vivemos de acordo com a palavra de Deus, como bons cidadãos do reino e cidadãos dessa terra, porque fomos alcançados pela graça. Não é porque queremos barganhar alguma coisa com Deus, porque nós não temos esse direito, e nem mesmo conseguimos, porque Deus não precisa de absolutamente nada. Ele tem tudo. O Evangelho transforma o homem. É por isso que o nosso testemunho, ele deve apontar para Cristo. Vivamos para a glória de Deus. Porque fomos aceitos por Ele, não mais para sermos aceitos. Não fazemos nada disso para receber algo em troca, ou para Ele olhar para nós e dizer: olha, você é bom. Não. Nós fazemos as boas obras porque fomos alcançados primeiramente. Amém? Amém. Vamos orar? Obrigado, Jesus. Obrigado pela sua palavra revelada. Obrigado pelo Evangelho ter nos alcançado. Não fomos nós que fomos até Ele, mas foi o próprio Deus que veio ao nosso encontro. E por isso, Pai, nós sabemos que o Evangelho tem transformou completamente a nossa vida. Como resposta de gratidão e amor ao Senhor, nós queremos viver para a sua glória. Isso não é religiosidade, porque nós não queremos viver dessa maneira para recebermos o teu favor. Não queremos viver dessa maneira para barganhar algo contigo, não é isso. Nós queremos viver uma vida que glorifica o Senhor, porque fomos alcançados por essa graça imerecida. E como resultado disso, o processo da santificação é viver uma vida que honre, que glorifique, que ame ao Senhor. Não deixe em momento algum que o nosso coração pense que nós somos aceitos por Ti por causa do nosso desempenho. Toda a nossa caminhada é pela graça somente. É o Senhor quem nos conduz. É o Senhor quem cuida de nós.
É o Senhor que nos faz perseverar em nossa caminhada de fé. Obrigado, Jesus.